Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Eu quero convidar você a rezar comigo a liturgia diária, esse grande presente deixado para nós do Concílio Vaticano II. Peça a sua oração aí embaixo, se inscreva no canal, dê seu like. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, nós somos convidados a pedir a Deus a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos para o dia de hoje. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo de 26 a 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisto apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu e ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Ele humilhou-se e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou para o carro, os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 65, 66. Aclamai o Senhor Deus à terra inteira. Nações, glorificar o nosso Deus, anunciar em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram.
Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem comer nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Estamos ainda na terceira semana da Páscoa, hoje, quinta-feira. Estamos caminhando com João, evangelista, no capítulo 6. Ele que nos fala que Jesus é o pão da vida, é o pão descido do céu, que foi dado a mim e a você por Deus. Hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, vem mostrar como é linda a experiência das primeiras comunidades. Como a palavra de Deus chegava aos ouvidos da comunidade, das pessoas. E hoje fala de um eunuco que estava em peregrinação a Jerusalém. E o Espírito Santo já tinha falado no coração daquele homem da sede de Deus. Então ele orienta o Espírito de Deus que Felipe vá também pelaquela estrada. E lá ele é escolhido para se aproximar daquele carro e viu que aquele eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías. E ele não entende e pergunta a Felipe que ele explique. Felipe sobe no carro e mostra que a passagem do profeta Isaías era de Jesus que ele estava falando, o Nazareno. E com essa explicação, as Escrituras abrem o ouvido daquele homem e ele sente a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Que maravilha quando acontece esse momento dentro de cada um de nós. Nós fazemos a experiência com o ressuscitado, como nos mostra, nos ensina nos exercícios espirituais Santo Inácio de Loyola. A igreja é eu e você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ir ao encontro do outro para mostrar Jesus, o Nazareno, na sua palavra proclamada. O salmista hoje é o Salmo 65, que nos faz rezar. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos nós somos chamados a ser eternos evangelizadores, anunciadores da palavra de Deus, com a nossa serenidade, com a nossa paciência, com o nosso bom ânimo. E João hoje, no capítulo 6, ele diz que Jesus é o pão vivo descido do céu. Jesus, ele provoca a fé daquele povo, dizendo que ele é pão. E muitos vão embora, não querem estar com Jesus, porque acham que o que ele está falando não tem conexão. Jesus fala que Moisés, ele recebeu o pão do céu, o maná do céu. Mas ele é bem maior do que aquele maná, o maná que todos comeram e morreram. Jesus, ele veio para nos dar a salvação. É o maior presente de Deus para mim e para você. Cada um de nós caminha no deserto, como caminhava aquele eunuco. Cada um de nós precisa fazer esse encontro, nessa estrada, nesse caminho com Jesus. É Jesus que é o novo Moisés. É Ele que está preenchendo o nosso deserto e nos dando um sinal do céu. O pão do céu é Jesus, o pão da vida é Jesus. E que nós possamos tê-lo em nosso dia a dia. Quem escuta a palavra de Deus, quem é capaz de guardá-la em seu coração, é instruído através do Espírito Santo. E essa instrução vem como, diácono? Diga aí, na sua oração pessoal, na nossa sensibilidade com o próximo, na nossa caridade fraterna. Jesus, ele é pão da vida, é pão do céu, quando nós ensinamos a cada um que nos rodeia o caminho que é Jesus. Ele é Deus e se encarnou e veio para esse mundo com um único objetivo: salvar a humanidade. A Eucaristia
é para nós esse tesouro da vida eterna. E come da Eucaristia, come o próprio corpo e viverá ainda nessa terra a eternidade do céu. É com a Eucaristia, meu irmão, minha irmã, que nós nos tornamos uma vida nova, antecipada do céu, ainda aqui nessa terra. Então, peçamos a Deus essa graça de atravessarmos os nossos desertos nessa terra com Jesus. E que, ao escutarmos a palavra de Deus, a palavra da salvação, eu e você sejamos instruídos por Jesus, pela força do Espírito Santo, que nos leve ao entendimento da graça, da palavra que é proclamada e colocada em nosso meio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, descido do céu. Assim seja. Amém. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.